e como vale. É isso aí. Que lindo. No terceiro capítulo, eu vou mudar de assunto aqui porque senão eu vou chorar. Mas é ótimo, viu? Eu realmente me emociono falando essas coisas também. Bacana. Oi, gente, tudo bem? Podcast de hoje, a entrevista é com o André Luiz, conhecido como André Luiz EPP. Quem é ele? Ele é mentor, treinador de pessoas, criador do método EPP, uma imersão que já impactou mais de 20 mil pessoas no Brasil inteiro. Ele também é autor de 2 livros, entre eles o livro que é o tema central do nosso bate-papo de hoje. E esse livro se chama Pare de Ouvir os Outros e Comece a Escutar a Si Mesmo. Eu achei sensacional. O livro já está aqui. Muito bem-vindo, André. Tudo bem? Muito obrigado, Stephanie. Estou muito bem, graças a Deus. André, sem muitas delongas, vamos lá. Qual é a diferença entre ouvir e escutar que o seu livro aborda? Pois é, eu costumo dizer para as pessoas o seguinte, nós temos o ouvido e nós temos a mente. O que de fato faz sentido para qualquer ser humano? Não é aquilo que ele ouve, é aquilo que ele escuta. E aí existe uma diferença muito grande entre ouvir e escutar. Por exemplo, nós estamos aqui, está tendo um barulho agora do ar-condicionado aqui. É meio que inevitável, né? Uhum. Então nós estamos ouvindo isso. Mas o que nós estamos escutando de verdade? É aquilo que nós prestamos atenção. Então quando a nossa mente ela se concentra em algo, a partir daquele momento nós começamos a escutar. Ouvir é com os ouvidos, escutar é com a mente. Então quando a gente se concentra naquilo, nós começamos a escutar. E aí você percebe que o primeiro capítulo do livro é escute o livro. É fazer com que o indivíduo preste atenção no que o livro quer dizer. E por isso essa metáfora foi colocada dessa forma, escute o livro. Mas como escutar o livro se eu estou lendo? É para prestar atenção, porque que escutamos é com a mente, quando nós nos concentramos. A gente pode dizer que escutar é absorver também. Exato. Mas uma coisa interessante, Stephanie, é que é o seguinte, as pessoas muitas das vezes, no modo geral, nós não controlamos o que nós ouvimos, mas nós podemos controlar o que nós escutamos. Então, por quê? Porque parte do livre-arbítrio do indivíduo. Então, o que eu quero prestar atenção? Ou o que eu estou programado para prestar atenção? A partir desse entendimento, eu começo a observar aquilo que me interessa. E geralmente aquilo que me interessa tem a ver com o programa que está instalado aqui. Consequentemente, esse programa faz com que eu possa estar escutando coisas que não faz sentido para a vida que eu quero. E faz sentido com a vida que eu desejo. André, como assim? As pessoas perguntam para mim, qual que é a diferença de desejo e querer? Desejo tem a ver com aquele nosso programa inconsciente. Eu vou dar um exemplo muito simples. Uma mulher grávida, você já passou por isso, né? Quando você tem desejo de coisa que você... Meu Deus, eu não gosto disso, mas eu tô com desejo. O que é mais forte? É o querer ou o desejo? O desejo. O desejo. Então, muitas das vezes, o indivíduo ele está programado inconscientemente para desejar coisas que não é o que ele quer. E isso faz com que esse indivíduo vive dando cabeçada, murro em ponta de faca, igual já aconteceu comigo. E quando eu parei para escrever esse livro, eu parei justamente porque eu comecei a observar que existem muitas pessoas boas, bem intencionadas, pessoas de valor, pessoas honestas, vivendo em ciclo como se estivesse dando murro em ponta de faca. E aí, pessoa temente a Deus, pessoa religiosa, que muitas das vezes se depararam com situações da vida que se questionaram, meu Deus do céu, por que minha vida é desse jeito? E aí Deus fica assistindo de camarote. Eu falo, Deus não vai fazer por você aquilo que você tem que fazer. E essa é a sacada do livro aí. Isso é muito verdade, né? André, me diz uma coisa. Você estava falando que existem pessoas boas, tementes a Deus, batalhadoras, Sim. muito inteligentes, né? Pessoas merecedoras de sucesso e elas ficam andando em ciclos. Então, por que tem pessoas que até têm conhecimento, têm espiritualidade, têm fé, têm força de vontade, que é muito importante, mas às vezes não conseguem mudar de vida? Pois é, isso é um número expressivo, né? Se você olhar, as pessoas erram, mas ninguém sai de casa, eu vou cometer erro hoje, eu vou... Né? São raras as pessoas, não é a maioria. A maioria das pessoas querem acertar. Então o que ocorre? Nós temos um programa. As escolas não falam isso pra gente, mas embora hoje tem muito especialista de vários assuntos na internet, eu não quero ser visto como mais um. Eu quero ser uma pessoa que de fato faça a diferença como tenho feito. E porque alguém agregou na minha vida, eu gosto de agregar na vida das pessoas. Mas dizer o seguinte, por que tem muitas pessoas que têm muito conhecimento, tem até uma forma de como ensinar os outros, mas não tem resultado de vida?
Existe uma diferença muito grande, Stephanie, entre conhecimento e sabedoria. As pessoas que têm resultado de verdade não são as pessoas que têm conhecimento apenas. As pessoas que têm resultado em vida, as pessoas que têm resultado e alcançam o sucesso de verdade, são as pessoas que pegaram o pouco conhecimento e transformaram em sabedoria. E a diferença está na prática. É quando eu pego o conhecimento, aquilo que eu estudei, eu me deparo com pessoas que fizeram 2, 3, 4 faculdades, leram 10 livros, 10 livros na vida, mas a vida dessa pessoa não muda. Por que não muda? Porque o cognitivo dela é até legal, só que o emocional dela é fraco. Então, fraco no sentido de que dela conseguir governar isso. O emocional trava o cognitivo. Então, se eu tenho obesidade de informação, isso não faz de mim uma pessoa de sucesso. Muito pelo contrário, faz de mim uma pessoa com culpa. Sabe por quê? Eu aproveito para explicar algo aqui muito importante relacionado a isso. O que eu tenho visto muito hoje são pessoas que escutam muita gente na internet, muito especialistas em vários assuntos. Sim. E é legal, bacana. A grande questão é que se alguém disser para você assim, ó, faz o que eu fiz que sua vida vai mudar, é um risco muito grande. Porque o que eu ensino para as pessoas dentro do meu método, do método IPP, que é um conceito com base na neurociência, na psicanálise, na psicologia positiva, que já impactou a vida de mais de 20 mil pessoas. É algo diferente, não é uma palestra motivacional. O que eu tenho dito para as pessoas? Se encontre. Se você olhar para o teu dedo aqui, ó, você que está assistindo aqui, se você olhar para o teu dedo, você vai perceber, Stephanie, que esse desenho aqui, 8 bilhões de pessoas no mundo, só você que tem esse desenho. E isso não é por acaso, existe um propósito com tudo isso. Então, o indivíduo que se encontrou, ele potencializou o que é de bom nele, consequentemente ele foi lá, aplicou a sabedoria e teve resultado. Então, ele encontrou a própria fórmula dele. A grande questão é, encontre sua própria fórmula. Porque quando você encontrar sua própria fórmula, você não precisa copiar o que o outro fez para ter resultado na vida. Porque muitas vezes o que vai acontecer contigo? Vai aumentar a frustração. Porque você vai fazer justamente o caminho que alguém te orientou, um mentor, um coach, um especialista, ele te orientou. Mas se você não encontrou sua própria fórmula, você vai dar murro em ponta de faca, vai ter a sensação que dá certo para todo mundo e para você não. Entende? Exatamente. Então, a tônica do livro é: pare de ouvir os outros e comece a escutar a si mesmo. Mas a questão não é só se escutar. Existe uma outra questão aí. A questão é: se encontre. Porque se você também começar a se escutar perdido, você vai viver dando cabeçada. Mas a partir do momento que o indivíduo se encontrar de fato, ele vai encontrar o propósito de vida dele. Porque todos nós temos um propósito. E eu falo para as pessoas, durante muitos anos da minha vida, eu atuei como empresário e governei um grupo, liderei um grupo com mais de 380 funcionários, o grupo todo, somado às franquias. Foi um desafio maravilhoso, foi um sonho. Mas essa empresa, inclusive, está até de pé hoje. Nós transformamos em franquias. Mas não era o meu propósito de vida, eu achava que era. E dentro do meu próprio ecossistema eu descobri que o meu propósito de vida estava em ajudar pessoas a se descobrirem. E por isso que eu estou nessa jornada, né, há algum tempinho já, fazendo a diferença na vida das pessoas através do conhecimento compartilhado, inclusive dentro do livro. Posso ler um trechinho do seu livro que me chamou a atenção e acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando? Eu até deixei já anotadinho aqui. Então o trecho do livro ele fala o seguinte: entre várias pessoas, você está contando de uma palestra, né, que você fez em 2021, e você diz assim: ao terminar a palestra, me deparei com algo que me motivou a escrever este outro livro. Entre várias pessoas que chegaram até mim no final daquela palestra, teve uma senhora que me marcou muito. Apesar de tímida, ela era muito educada, aparentando idade entre 55 e 60 anos. Emocionada, veio até mim para agradecer pela palestra. E eu, ao olhar dentro dos seus olhos, lendo sua expressão facial, percebi que por trás daquele sorriso havia um semblante aflito de alguém que gritava por socorro. Logo, me permitia dar atenção especial a ela, que, se sentindo confiante, me falou: preciso de uma orientação sua para tomar uma decisão. E eu disse: fique à vontade, pode falar. Em seguida, ela me disse: André, eu quero ser livre, não aguento mais viver o que tenho vivido. Imediatamente perguntei a ela: do que a senhora quer ser livre? Com lágrimas nos olhos, ela respondeu: eu quero ser livre de tudo, dos medos que tenho, medo de morrer, medo de ficar só, medo de ser feliz, medo de tomar decisões. Quero ser livre das pessoas que me oprimem, quero ser livre de mim mesma. Eu não me suporto. O que eu faço? E aí você fala para ela: é simples, só decida ser livre. Rapidamente, antes de você falar, aí ela lhe conta toda a história, né? E aí você
ressalta aqui: em seguida começou a chorar, eu logo abracei e ali mesmo começamos uma sessão rápida de atendimento, passando a conhecer um pouco mais da história daquela senhora que não tinha 55 e muito menos 60 anos. Tratava-se de uma mulher sofrida física e emocionalmente, de 46 anos de idade. Me impactou demais. Isso me impactou, de ouvir eu me arrepio, porque é uma experiência que me marcou muito. Eu não vou dizer a cidade aqui, mas eu falo para as pessoas o seguinte: a pior prisão que existe é a prisão da mente. Porque uma mente presa impede do corpo viver algo extraordinário. Uma mente presa faz com que essa pessoa ela tenha o corpo dela como uma vítima da própria mente. Então eu sempre digo para as pessoas o seguinte: o teu corpo é reflexo da sua saúde mental. Aquela senhora que eu relato dentro do livro, depois se continuar a leitura você vai perceber a história de um empresário também, um advogado, empresário, que tinha basicamente a mesma história. E ela estava refém de um relacionamento durante 27 anos. 27 anos refém de um marido que maltratava, um marido que xingava, que batia nela, agredia ela. E ela não conseguia sair daquilo. E ela até falou assim: ó, meu marido é um homem bom, trabalhador, honesto. Falei, poxa, mas... E depois eu pude perceber que o que ela estava presa era o quê? Ela estava presa na reputação. Ela estava presa no que os parentes pensariam, o que o padre ia falar para ela que casou ela. E aí existe tanta contradição nesse aspecto, que muitas das vezes coopera para que as pessoas fiquem presas e faça com que a sua vida, ela entregue a sua vida na mão de um algoz que vai crucificar um destino. Então eu fiz questão de publicar isso e eu reafirmo: a pior prisão que existe é a prisão da mente. Uma mente livre, o corpo está livre. Uma mente presa, o corpo consequentemente está preso geograficamente, está preso em vários aspectos. Essa pessoa vai fazer com que esse corpo sofra as piores consequências possíveis, porque ela não soube desse governo, o governo da mente livre. Que sensacional. E só trazendo um gancho aqui, né? Ainda no livro fala que o marido era alcoólatra. Alcoólatra. E ainda tem um peso maior ainda, né? Quando a pessoa tem uma relação alcoólatra com alguém alcoólatra, que ela acredita que se ela sair daquela relação, ela está abandonando alguém. É muito difícil, ela traz uma culpa muito grande, né? E não entender que a decisão de ser alcoólatra é do outro, ela não precisa sofrer o alcoolismo junto, né? Perfeitamente. E o que tem muito é isso, né? São pessoas que elas acabam entrando numa relação e, consequentemente, a gente vai conhecendo as pessoas com o passar do tempo. E muitas das vezes a pessoa demonstra coisas que faz com que o outro se torne refém. Então, assim, o sequestro emocional é o pior sequestro que existe. Porque quando a pessoa vai embora, ela ainda vai com o sentimento de culpa. De culpa que não é dela, de coisa que ela não escolheu carregar para a vida. Ela só queria ser feliz ao lado de alguém, que é um outro equívoco. Ninguém é feliz, ninguém vai ser feliz porque casou, não é isso? Mas é isso que Hollywood ensinou pra gente, isso que as novelas ensinaram pra gente, isso que as séries ensinam pra gente. E na verdade é um equívoco muito grande. É a mesma coisa que eu digo para as pessoas sempre: o segredo do sucesso na vida de qualquer pessoa, grave isso, o segredo do sucesso na vida de qualquer pessoa não está na felicidade projetista. Do que é isso? Daí um abraço pro meu mentor, um professor meu muito importante, foi o Luciano Tocqueville. Ele falava muito sobre isso para mim. A felicidade projetista é aquela felicidade que você fica projetando. Quando eu terminar a faculdade, eu vou ser feliz. Quando eu casar, eu vou ser feliz. Quando eu tiver mais um filho, eu vou ser feliz. E essa felicidade nunca chega. Então, quando aquilo acontece, aí houve aquela realização, a sensação é que era isso, então, quer ser feliz. E a pessoa vai sempre projetando. Não é esse o sentido da vida. O sentido da vida é curta a jornada, curta o processo. Né? A aflição é uma coisa que é super normal. Nós vamos ter aflição a vida inteira. A Bíblia já fala sobre isso. Mas, contudo, tenha bom ânimo. A grande questão é que as pessoas estão procurando um ânimo e não estão encontrando. Por que elas não estão encontrando? Justamente porque a emoção dessas pessoas foram sequestradas. Os sentimentos estão presos em alguma coisa, elas não souberam identificar. E aí, por isso, muitas das vezes faz com que essa pessoa se torne refém daquele ambiente, daquele ciclo, daquele ecossistema. E até para tomar uma decisão em sair fora para tentar ser livre, faz com que ela carregue peso daquilo que eu acho que é o pior sentimento, a pior sensação. Você me deu um outro insight aqui, quero que você fale um pouco sobre isso. Tem pessoas que passam a vida, né, nessa questão projetista. Aí a gente tem os casos muito comuns de pessoas que trabalharam a vida inteira, trabalharam muito, foram pessoas
E quando aposenta, adoece. André, o que acontece? Pois é. E pior do que isso, tem um caso, a pessoa... Assim, o sistema na qual nós estamos inseridos, acorde para isso aí, tá? Eu vou mexer com você que está do outro lado. O sistema na qual nós estamos inseridos não tem interesse na sua felicidade. Não tem interesse no seu casamento, você tem um casamento feliz. Não tem interesse. Eu vou te dizer algo aqui. Ó. Qual que é o interesse do sistema na qual nós estamos inseridos? Que você estude basicamente, que você trabalhe, se aposenta e morra. E quando estiver aposentado, use 20 cartelas de remédio para tentar sobreviver. A parte da sua aposentadoria é para dar lucro para a indústria farmacêutica. E aí tem um detalhe, dentro desse livro eu falo no segundo capítulo sobre sair do meio da multidão. Sair do meio da multidão é justamente sair dessa estatística, porque nós somos o país, o Brasil, é um país que está na estatística do povo que mais vive. Legal, mas vive como? Tem qualidade no que está vivendo? Porque se é para viver tomando 20 cartelas de remédio todos os dias para pressão, para uma série de problemas, uma série de patologia, qual é o sentido? Exatamente. Né? Então, veja bem, o próprio sistema sequestra suas emoções através daquilo que você viu, daquilo que você ouviu, daquilo que você sentiu, configurou tua mente para você ser uma pessoa programada para sofrer, e quando você envelhece ou vai para a terceira idade ou para a melhor idade, com essa idade sua eles também lucram. Por quê? É remédio para o sono, é remédio para ansiedade, é remédio para depressão, é remédio para pressão. Isso não é vida. E isso tudo acontece por quê? Porque existe uma mente presa. Mas pegando o gancho que você disse a respeito do aposentado que quando ganha acaba morrendo, tem um caso muito pior. Soube da história de um homem muito simples, um pedreiro, 3 filhos pequenos, uma mulher dona de casa, batalhadora e tal, e fazia de tudo para manter aquele lar, aquela casa, e o homem trabalhador, muito esforçado. E ele trabalhava, não tinha tempo para os filhos, para a esposa, para ninguém. Trabalhou. De repente esse homem, e ele era o único provedor da família, esse homem morre de infarto. Infartou e morreu. Aquela mulher desesperada, afinal de contas era o único provedor daquela casa, ela já não sabia mais o que ia fazer, porque ele provia para eles comer, não era nem para... Eles não tinham uma vida, né? Vestia roupa de brechó, passavam uma dificuldade muito grande. Passou 15 dias depois da morte desse homem, e aquela mulher em luto, o gerente do banco procura ela. E o gerente do banco procura ela e fala: senhora, é a esposa de fulano que faleceu? Sim, sou eu mesmo. Nós temos uma notícia para a senhora. Venha até a agência que eu tenho uma informação para te passar. Quando ela vai no banco, ela descobre que esse marido tinha uma conta e tinha 200 e poucos mil reais na conta guardada. Meu Deus, eu já achei que era cobrança. Que é o mais comum, né? Aquele homem simples só tinha uma bicicleta. Uma casinha muito simples. Os filhos passando dificuldade, material para estudar e tudo mais. A mulher descobre que o marido tinha 200 e poucos mil reais guardado. Como? Ninguém sabe. Aí eu, aqui fazendo uma análise. Depois que eu ouvi essa história, eu parei e pensei. Qual o sentido? Porque, veja bem, depois que esse cara foi embora, depois que ele morreu, essa mulher pegou esse dinheiro, levantou a casa dela. Essa mulher montou um negócio para ela. Essa mulher trocou os móveis de casa. Essa mulher vestiu aqueles meninos. Essa mulher deu condição para aqueles meninos. E a pergunta é, ela ficou feliz com a morte desse cara ou ela ficou triste? Por quê? Porque esse homem sabe lá o que ele estava pretendendo fazer com esses interesses talvez obscuros de esconder um recurso, economizando e os filhos passam necessidade. O que eu quero dizer para você, a vida é agora. A vida é o presente, o futuro não existe. Como não existe? O futuro não existe. Tenta ir lá no futuro agora. O passado também não existe. Você que está com depressão, isso é excesso de passado. E eu sei que é difícil falar para você cognitivamente para você sair de onde você está. Mas a verdade é, a sua mente está sequestrada por algo que você não escolheu. Mas tem como sair disso. Tem como sair disso. Entenda, o passado não existe. Assim como o futuro também não. A única coisa que existe é agora. E eu digo para vocês muito mais. Deus, ele é. Ele não vai ser, ele não foi, ele simplesmente é. Esteja no presente. Esteja no presente. Se tiver que viver, viva agora. Eu não estou dizendo que você não deve planejar, que você não deve programar a tua vida. Isso é fundamental, isso é muito importante. Mas se você ficar só programando, só projetando, você no máximo vai ser uma pessoa alegre, vai ser uma pessoa de momentos. Nunca vai ser pleno, nunca vai ser feliz. Tem até uma frase que fala, né, que o caminho é tão importante quanto o destino, né? A jornada, né? A jornada. Viva a jornada. Exatamente. Muito bom, André. E você falou do segundo capítulo do livro sobre o saia da multidão. Você falou um pouquinho sobre isso, mas vamos explorar um pouco, né? Legal. Como já vai aqui linkar um pouco, né, com uma outra pergunta,
que eu tinha direcionado aqui para você sobre esse mundo digital de hoje, esse bombardeio de informações que você já falou um pouquinho sobre a obesidade de informações que a gente tem hoje, né? Como que a gente faz nos dias de hoje, né, para sair da multidão e por que é realmente tão importante a gente sair da multidão? Veja bem, a multidão ela pode estar ligada a várias áreas das nossas vidas. Pode ser no mundo espiritual, pode ser no mundo almático, emocional, pode ser no ambiente de trabalho, pode ser qualquer que seja o ambiente, pode ser um ambiente familiar. E a multidão ela está perdida. Nós temos um dado muito interessante. Em média, 95% a 98% da população mundial é manipulada e não sabe. Manipulado pela mídia, manipulado pela política, manipulado pela religião, manipulado pelo MEC, Ministério da Educação e Cultura. Isso é muito claro. Tá? Então, as pessoas elas estão manipuladas e o intuito final é o quê? É aquilo que eu acabei de dizer. Estude, trabalhe, se aposente e morra. Ninguém está preocupado com a sua felicidade. Percebe uma coisa, com tanta tecnologia, Stephanie, com tanta tecnologia, não é possível que nós estamos mais adoecendo, nós estamos, na verdade, regredindo. A tecnologia está cooperando para quê, afinal? E o problema não é a tecnologia. O problema é o programa que instalaram para nós, nos submetemos a ela. A tecnologia é bem-vinda, porque toda a sabedoria vem dele. E está tudo certo. O problema é que o ser humano não está... Entenda uma coisa, olha. Antigamente, o povo de antigamente, eu gosto de conversar com gente mais experiente. Eles olhavam eles não tinham relógio, mas eles sabiam que era meia-noite no meio do mato. Eles tinham uma sensibilidade aguçada. Se acontecer uma catástrofe em qualquer lugar do mundo, os animais saem primeiro do que o povo. O povo é surpreendido pela catástrofe, porque o povo perdeu a sensibilidade com aquilo que é natural. Entende? Então nós estamos tão conectados com o nosso perfil que esquecemos da nossa essência. Quando o indivíduo se encontra, que é esse intuito, ele vai se conectar com a essência dele. E na essência dele, eu acredito, Deus fala com as pessoas através da essência. Deus não quer saber do perfil de ninguém. Eu sou advogado, sou funcionário público, sou doutor, sou concursado, eu sou policial, sou empresário. Isso é seu perfil. Quero saber quem é você na sua essência. É igual estar aqui com vocês, né, e dizendo para você, ó, minha esposa está ali. Que tipo de marido que eu sou? Eu posso falar, mas quem pode falar melhor é ela. Não é verdade? Então, existe palco e bastidores. A essência, cada ser humano tem, ninguém é perfeito, mas nós temos a essência, o que é de bom que cada um tem. E é nessa essência que nós devemos nos conectar. E a partir de então, perceber que a multidão ela está perdida. Saia do meio da multidão. A multidão está perdida e está fadada ao fracasso. A multidão, nós somos o país mais ansioso do mundo. Nós somos o país que vive na corrida dos ratos. As pessoas estão desesperadas correndo atrás de sucesso que nunca vão alcançar. Então sair do meio da multidão é fazer o diferente. Sair do meio da multidão é se conectar com pessoas que estão 1 ou 2 níveis acima do que o teu, que vão te puxar para cima. Sair do meio da multidão é falar não para aquilo que vai na contramão dos seus objetivos de vida. Sair do meio da multidão é deixar de ser um mais um no sistema religioso. Hoje as igrejas, a maioria delas, eu falo no livro sobre a multidão, é muito bem-vinda. Vale mais uma igreja aberta numa rua do que 2 botecos. Tá tudo certo. Mas a grande questão é, qual é a principal motivação das pessoas irem à igreja? Será que as pessoas estão indo para a igreja porque ama a Deus sobre todas as coisas? Ou porque elas têm com medo de ir para o inferno? Qual é a real motivação? Que excelente pergunta. Sabe? Então, se eu estou indo pela motivação de medo para o inferno, você vai para o inferno com medo de tudo. E é isso que precisa cair. Essa ficha precisa virar. Porque o primeiro mandamento bíblico é amar a Deus sobre todas as coisas. Agora vamos lá. Amar a Deus sobre todas as coisas, mas antes eu preciso me amar. Porque eu sou feito em imagem e semelhança dele. Se eu não me encontrei, eu posso deslumbrar esse Deus maravilhoso. Só que é o seguinte, eu não me encontrei, eu não vejo virtude em mim. Desculpa, você está me emocionando. Pode? Desculpa, não foi esse intuito, mas mas é verdade, ótimo. eu me arrepio com esse assunto também. Quando eu me encontro de verdade, eu encontro partículas de Deus dentro de mim. Eu falo para as pessoas, você não é o seu passado. Você vem antes do seu passado. O que é isso? O primeiro download que foi baixado no planeta Terra foi quando no útero da tua mãe você foi gerado. Sabe que a ciência comprova? Olha que coisa louca. A Bíblia fala assim, que o Espírito de Deus pairava sobre a Terra. E houve luz. Os cientistas, eu tenho um registro disso, filmaram o útero de uma mulher e mostraram a fecundação. Sabe o que houve quando houve a fecundação? Luz. O que é isso? O Espírito de Deus. É vida. Então entenda uma coisa que eu quero te dizer. Você não é dessa terra. Por isso que você pode ter tudo na vida. Sempre vai existir um pequeno vazio. Sabe por quê? Porque a sua alma tem saudade de coisa que seu corpo nunca viveu. A sua alma é eterna. E a sua mente inconsciente não tem esse registro, mas a sua alma vem de lá.
Então a sua alma vem de um lugar onde só tem paz, só tem vida abundante, só tem uma vida extraordinária. E você desceu aqui para viver uma fase. A vida é uma viagem. O dia que você acordar para a vida e perceber que essa vida não teve 20 anos, não teve 30 anos, não teve 70 anos, não teve 90 anos, não tem 2000 anos, teve um dia só. A vida é um dia. Esse tempo cronos que nós contamos, passado, presente e futuro, não é bem assim. Existe um controle com tudo isso aí. Mas desperte para si. A vida é uma aventura que vale a pena ser vivida. E como vale? É isso aí. Que lindo. No terceiro capítulo, eu vou mudar de assunto aqui porque senão eu vou chorar. Mas é ótimo, viu? Eu realmente me emociono falando dessas coisas também. Bacana. O terceiro capítulo do livro diz que cada ser humano tem um radar dentro de si. Pois é. Eu acho que você já abordou um pouco isso aí, né, André? É correto a gente dizer que a gente precisa sair da matriz, né? Porque Isso. é tão quentinho ficar ali, né? Às vezes a gente tem umas explanações, eu vou te provocar aqui agora. Às Claro, vezes a gente tem umas explanações, né? Quando a gente começa a quebrar padrões, quebrar paradigmas, né? A gente começa a se distanciar de pessoas, a gente começa a se isolar, né? E muitas vezes a gente se questiona. Primeiramente, as outras pessoas nos questionam, né? Principalmente as abusadoras que estão perdendo ali poder. Mas a gente também se questiona, será que eu tô indo pro caminho certo? Né? Será que é isso mesmo? Porque aqui é tão quentinho, mas... Aí às vezes vem aquela perguntinha assim, poxa, mas eu só queria me sentir normal. Já entendeu onde eu quero chegar, né? E aí, aqui no seu livro, ele fala exatamente disso, né? Cada ser humano tem um radar dentro de si. Vamos lá. Como que é isso? Bom, primeiramente, você foi muito feliz no que você disse com relação à questão de conforto. E eu quero fazer um desafio para quem está assistindo agora. Eu quero que você pense na melhor fase da sua vida. No momento mais feliz, imagina você indo pra praia, você curtindo, tirando umas férias. Você se tornou uma pessoa melhor depois disso? A pergunta é não. A resposta é não, melhor dizendo. Mas eu vou fazer outra pergunta. Quem aqui já passou por grandes problemas da vida que achou que era o fim da vida e esse problema te tornou uma pessoa melhor? Fez de você uma pessoa melhor. Então muitas pessoas vão se identificar com isso. No entanto, o que nós precisamos entender? Nós sempre teremos problemas. Uhum. Sempre. A questão não são os problemas. A questão é a nossa capacidade de lidar com eles. Uns têm a capacidade. Tem uma coisa que eu falo, uma sigla que eu digo assim, CAP. Criar, atrair e potencializar. Tem pessoas que não têm problema, mas se coloca ela num determinado setor, ela cria problema. E ela cria problema pequenininho. Depois ela dá tamanho para aquele problema, potencializa. Outros não. Elas entram no ambiente, elas criam solução e potencializam a solução. Então, a questão está sempre dentro da gente. E eu aproveito para dizer, quando você falou do radar, entenda uma coisa, existe um mundo, eu descobri isso, é mágico, é extraordinário. O mundo, na verdade, ele é perfeito. O mundo real. A questão é que nós temos dois mundos, Stephanie. Você que está aí, anote isso que é muito importante. Existem dois mundos. O mundo real, que é perfeito, e o mundo ideal. Olha o que eu estou te falando. O mundo real e o mundo ideal. O mundo real é o mundo que Deus criou. É o universo. Nesse mundo, quando chove pro rico, chove pro pobre, chove pro doente, chove pro são, chove para todo mundo, faz frio para todo mundo, a temperatura, o ar é a mesma para todo mundo. Planta, quem plantar, colhe. Só para você ter uma ideia, uma espiga de milho, um grão de milho que você planta dá 2 espigas de milho, cada espiga de milho tem 500 grãos. Então a prosperidade na natureza, ela já dá uma lição pra gente. Então tudo é perfeito no mundo real. A grande questão não é o mundo real. A questão é o mundo ideal. Como assim, André? É o mundo idealizado na cabeça de cada um. E esse mundo idealizado na cabeça de cada um, conforme ele foi configurado, nós temos uma idealização do mundo. De acordo com como nós idealizamos o mundo, ele se manifesta pra gente. Nós cocriamos a realidade. Aí tá uma coisa muito importante, Stephanie. Deus é perfeito. Ele deu poder para cada indivíduo cocriar a sua realidade. Então, quando nós cocriamos a nossa realidade, nós cocriamos ela baseada no nosso mundo ideal. E aí eu digo, nós temos um radar dentro de nós. Esse radar, ele tá sempre ligado. E às vezes nós estamos atraindo coisa para nossa vida que nós não queremos. Nós estamos atraindo solução, problema, nós estamos atraindo prosperidade, escassez, nós estamos atraindo doenças, atraímos doenças, nós estamos atraindo dificuldades. Isso tudo tem a ver com padrões incutidos na nossa cabeça, que pode estar ligado direto à nossa mente inconsciente, que é o mais provável, do que a nossa mente consciente. Contudo, eu digo para você, tem pessoas viciadas em sofrimento. Elas adquiriram esse vício na infância. Elas não sabem nisso. Por isso que entra ano, sai ano, elas entram em ciclos que levam ela ao sofrimento. E ela tem a melhor das intenções conscientemente, mas
Já viu aquela pessoa, por exemplo, que eu falo nas palestras, que ela vai no médico para fazer um exame, e aí ela posta lá no Facebook a foto, e ore por mim que eu tô passando por uma luta aqui no hospital, e aí as pessoas vão lá e curtem aquilo ali para ela. É uma criança carente chamando atenção. Uhum. É uma criança que o pai e a mãe não davam atenção para ela, e quando ela batia, caía no chão, o pai pegava ela no colo. A mente dela viciou com esse padrão, eu tenho que sofrer para me sentir amado. Ou aquele indivíduo que rala o carro e coloca na rede social, tive um livramento de morte, o carro bateu e tal. Então a pessoa ela vai sensacionalizar, ela vai criar ela vai dar tamanho para aquele problema, para chamar atenção, para que as pessoas olhem para ela e falem: o que aconteceu com você? O fato de um indivíduo dar uma curtida naquela foto, naquela imagem, ou perguntar o que aconteceu com você, você está precisando de ajuda, ela se enche de dopamina, ela se enche de ocitocina até, o neurotransmissor do bem-estar. Ela começa a olhar para ela e fala assim: eu sou amada porque as pessoas estão se preocupando comigo. Então ela vai criar um ecossistema para ela, um ciclo, onde ela vai apanhar do marido, ela vai bater, ela vai ter problemas constantes para contar para a mãe, para contar para o pai, para quando as pessoas se preocuparem com ela se sentir amada e se sentir acolhida. E aí não tem como sair disso se ela não romper esse ciclo. Como é que rompe esse ciclo? Não tem outra forma a não ser mudar os arquivos que está incutido na cabeça dessa pessoa, que faz com que ela alimente esse programa. Ó, eu vou pedir um spoiler aqui de uma chave agora, Claro, porque você estava vontade. falando isso e eu, obviamente, vi minha filha. E às vezes quando ela faz isso, porque criança já faz muito isso, Sim. né? Às vezes a criança, ela percebe que quando ela se machuca, a mãe vai e acolhe. Então, a minha filha, ela faz isso. Ela percebe que a gente tá ocupada, ela começa, ai, 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 ai. Eu sento perto dela, vou na altura dela, me veja se é válido, para as pessoas em casa verem isso. Eu chego perto dela, olho bem nos olhos dela e falo assim: filha, você é amada, você não precisa disso. Ótimo. Dá 5 minutos, Perfeito. passou tudo. Perfeito. Isso é legal a gente fazer? Total legal, e parabéns pela mãe que você é. Obrigada. Digo pra você uma coisa, existe um dado muito interessante da psicologia, que é o seguinte: a cada uma crítica que uma criança recebe, ela deve receber 7 elogios. Porque o indivíduo, para ele crescer com a psique dele, de modo que vai trazer para ele uma vida plena, uma vida abundante, que é uma promessa. Eu vim para que você tenha uma vida abundante. Por que o indivíduo não tem? Porque ele está vibrando na frequência errada. Deus não vai abençoar ninguém, ele já abençoou. Eu estou na frequência errada. Por que eu estou na frequência errada? Por causa dos drivers que eu tenho instalado aqui dentro. Vem lá de pequenininho. E ninguém dá aquilo que não tem. Mas vamos entender uma coisa: esse comportamento seu muda completamente o destino da sua filha. Porque a mãe para uma criança é uma autoridade. É uma autoridade reconhecida, é uma autoridade que ela reconhece e tem um vínculo materno muito forte. O pai também tem um poder muito forte na criança. Vamos ter como base aqui uma tradição aqui, sem nenhum aspecto religioso, mas vamos lá, uma cultura judaica. O judeu, ele tem o hábito de pegar o filho dele pequeno e olha, coloca acima dele e fala assim: você é inteligente, você é capaz, eu acredito em você, você é maravilhoso, etc, etc. Mas não é só com o judeu, o filho não. O marido faz com a esposa, junto com os filhos na sala, ele tem o hábito de fazer isso. E vou te dizer, a autoestima do indivíduo, determina o sucesso que ele vai ter na vida. Então, quando você faz com isso com sua filha, você se iguala a ela, isso é empatia. Eu não posso falar com uma criança como eu estou falando com um adulto. Então, quando eu me abaixo para falar, olhando no olho dela, ou coloco ela à minha altura, eu me igualei com ela, eu percebi que eu sinto as dores dela, mas ao mesmo tempo eu estou passando confiança para ela. Olha, eu confio em você, você é maior do que isso, etc. Ela está recebendo isso de quem? Da mãe, que para ela é uma autoridade absoluta até aquele primeiro momento. Então, quando a mãe fala aquilo para a criança, ela acredita. Então, a mente absorve aquela informação, ela vai crescer com a psique dela mais sólida, mais forte, convicta e acreditando que ela é capaz, porque um dia alguém falou isso para ela, que é alguém que ela dá valor. Nós somos seres que nós estamos condicionados a uma aprovação das pessoas que nós amamos. Isso é natural. É tanto que as Isso é redes inerente. sociais fazem o maior sucesso por causa disso, né? Exato. A validação. A validação. E tem uma coisa muito importante. Se você tem uma pesquisa que mostra o seguinte, você falando da rede social. Hoje, se você publica alguma coisa na rede social e você recebe 1000 likes, 1000 curtidas, não se compara a um aperto de mão e um abraço de uma pessoa. Não se compara. Só que o ser humano está sendo programado para ir atrás dessas curtidas. Então, ele no máximo vai ter uma sensação mediana e vai se contentar com aquilo momentaneamente, mas depois os 1000 likes já não é mais interessante. Eu preciso de 2000 likes, eu preciso de 3000 e não vai parar. Então, assim, a rede social ela é uma ferramenta fundamental, mas tem que tomar cuidado para não estar distanciando as pessoas de perto e tentando aproximar as pessoas de longe.
Porque isso aí é uma utopia e, consequentemente, vai levar o indivíduo a uma frustração. Tá? Então, quando eu falo do radar, o terceiro capítulo do livro nós atraímos. Tem pessoas, eu já me deparei com isso, de pessoas, às vezes ela tá dentro de um relacionamento, ela quer sair daquele relacionamento, mas ela não consegue. Ela sai. Quando ela sai, você percebe, agora a fulana vai endireitar na vida. Aí ela arruma outro cafajeste para a vida dela. E pessoas de família, pessoas decentes. Você percebe que ela tá num ciclo. Aí a Lei Maria da Penha faz parte do ritual dela. Ela chama a polícia, daqui a pouco, não prende ele não, tal. Ela tá viciada em sofrimento porque tem a ver com o radar dela. E quando ela sai pra rua, eu vou dar um exemplo. Um cara viciado em confusão, um cara viciado em briga. Festa de final de ano, ele sai na rua, ele vai olhar para um lado, vai ver que vai encontrar com outro cara que é viciado em briga também, os dois vão brigar. Porque o que nós vamos cocriar é o que está programado dentro da gente. Alguém viciado em confusão vai atrair confusão. Alguém viciado em progredir na vida e prosperar na vida vai atrair prosperidade. Agora eu quero dizer algo para você que está assistindo aqui. Talvez você está ouvindo tudo isso aqui e a sua cabeça fica fazendo perguntas, mas eu quero te dizer algo. Não existe nada na sua vida que você não pode mudar. Todos nós podemos mudar e vibrar na frequência correta. É uma questão de tempo. Eu sempre falo para as pessoas, quando eu mudo aqui dentro, aqui fora é uma questão de tempo. Vamos lá. Quando eu mudo aqui dentro, aqui fora é uma questão de tempo. Então, se esforce para mudar aqui dentro. E você já falou aqui o que ia ser minha próxima pergunta. É possível mudar a configuração mental de uma pessoa? Total. A neurociência está aí para afirmar isso. Olha o que eu estou falando, a neurociência. Não é um achismo, é cientificamente comprovado. Que quando eu sei o que eu quero e eu tenho disciplina para dar constância no processo, eu crio novas sinapses neurais. Essas novas sinapses neurais, ela cria nova trilha neural. Essa nova trilha neural vai me trazer um novo padrão comportamental. E aqui está uma dica muito importante. Nós pensamos pensamentos voluntários e pensamentos involuntários. Sabe aqueles pensamentos que você não quer e eles viram e mexem e vêm? São pensamentos involuntários. Mas esse pensamento ele tem uma base. Ele só vem porque existe uma configuração que estimula aquele padrão de pensamento. Então, nós pensamos, o pensamento gera sentimento, o sentimento gera uma vibração, e essa vibração gera atração, comportamento e atração. Se você está atraindo coisa para sua vida que você não está satisfeito, qual é a dica? Mude o sentimento. André, não consigo mudar o sentimento. Então mude o pensamento. André, também não consigo mudar o pensamento. Mude então a configuração. É a única forma que tem que mudar. É a única coisa que você pode mudar, a configuração. E aí a questão é, como mudar essa configuração? Eu ia te perguntar isso agora, fiquei curiosa. Eu não vou fazer, não vou puxar sardinha pro meu lado, mas eu tenho que falar. Vem conhecer o método EPP. Vem viver uma experiência extraordinária. Nós mudamos por 2 fatores, impacto emocional e repetição sistêmica. E eu me tornei especialista em ajudar pessoas a mudar a configuração através das 2 técnicas, tanto impacto emocional como repetição. E eu mostro os caminhos. Aproveitando então, me fala mais sobre o EPP. O que é o EPP? Como que funciona? Os resultados que a pessoa alcança entrando aí na sua imersão, participando. Muito bem. Lá no meu Instagram, André Luiz _EPP, André Luiz _EPP, tem um botão de depoimentos e vocês vão perceber pessoas que estão vivenciando tudo isso, dão um depoimento lá falando o que é o EPP. Nós temos mais variáveis, médicos, advogados, engenheiros, pessoas comuns, todas elas, porque todos nós precisamos. Não existe um na face da Terra que não tem nada para melhorar. Né? Eu sempre falo, não existe nada que seja tão bom que não possa ser melhor. Mas ao contrário também é verdade. Não existe nada que seja tão ruim que não possa piorar. O que é EPP? Evolução progressiva permanente. Então esse conceito, ele é um tripé muito importante. Primeiro nós trabalhamos a questão da consciência dentro dessa imersão. E não é um treinamento, não é uma palestra motivacional que vai fazer você se constranger, vem aqui na frente, paga mico, passa vergonha, que tem muito disso, eu acho isso um absurdo. E isso não muda ninguém. Pode até gerar mais bloqueio nas pessoas. A ideia é simples. É um jogo de consciência, onde nós levamos a pessoa a uma reflexão muito importante. E não é uma palestra também que você vai dormir. Muito pelo contrário. As pessoas elas ficam até o final acesa, ligadíssima. E eu falo sempre assim, nós somos programados para entender mais do celular do que de nós mesmos. E o EPP é fazer com que o indivíduo conheça quem ele é. A partir de então ele vai ter consciência, depois que ele tem consciência de como ele está, quem ele é e o que está acontecendo com ele, ele vai ver um processo de desconstrução daquilo que ele considera importante. Não é o mentor que vai mudar, não é o André que vai mudar, é ele que vai mudar, que eu vou dar os caminhos. Então ele vai viver um processo de desconstrução. Depois desse processo de desconstrução, que é uma permissão que ele faz, ele vai para o processo de reconstrução. A partir de então,
aquilo que ele via aqui dentro. Porque entenda uma coisa, você quando se olha no espelho não são seus olhos que te enxergam, é a sua mente. Então, tem uma mulher bonita que se acha feia. Eu estive com a minha esposa num ambiente, num processo de mentoria, uma garota, a mãe mostrando a foto pra mim, linda menina, faz acho que 4 cirurgia plástica, porque insatisfeita com a aparência dela. E sempre tinha coisa pra mudar. A questão não era o externo. É igual uma pessoa que faz uma bariátrica. Se ela fizer uma bariátrica, ela era obesa, ela precisa entender, a configuração mental de um obeso é diferente de uma pessoa sadio nesse aspecto. Então, entenda, o obeso tem uma quantidade de alimentos que ele ingere, gordura, carboidrato, açúcar, para atingir o pico de saciável. Se eu diminuir o tamanho do estômago e não mudei minha mentalidade relacionada àquele padrão, o meu cérebro não entendeu essa mudança. Então, por que o obeso come até vomitar? Porque o cérebro não entendeu, a sensação de sensatez não acontece. Então, o que ocorre comigo? Eu entro em conflito. Ou eu vou entrar em depressão, ou eu volto a engordar, que eu posso romper até a cirurgia que eu fiz no estômago. Então, toda mudança ela tem que acontecer primeiro aqui dentro. Se acontecer aqui dentro, aqui fora é uma questão de tempo. E aí, voltando no tema do EPP, o que nós fazemos então? Nós mudamos aqui dentro. A partir desse momento, você acredita nisso? Até uma pessoa que se acha feia começa a achar bonita. E não é uma hipnose, não é? No sentido literário. É um processo que a pessoa ela acaba por se enxergar de uma forma diferente. Ela começa a enxergar a vida de uma forma diferente. Ela começa a olhar até para o relacionamento de uma forma diferente. Porque a mente, os olhos é como uma lente. Capta o que está aqui fora, manda aqui para dentro, em fração de milissegundos, o cérebro codifica tudo e o alfabeto do cérebro traduz aquilo para ela. Não é? Então, quando eu mudo a minha mentalidade, eu mudo o que eu enxergo. E esse é o propósito do EPP. Consequentemente, você muda o teu radar. Consequentemente, você muda o contágio social. E eu falo sempre para as pessoas o seguinte, Stephanie, mude, pague o preço da mudança até que o parente mais íntimo teu, a pessoa que mais te ama, fala, você está diferente. Você parece estar ficando mais metido, você não está vindo mais aqui, você ficou rico, o que aconteceu? Eu não fiquei rico ainda, mas estou ficando. Ou então, eu já sou rico, só vou ativar a minha prosperidade, é uma questão de tempo. Porque enquanto nós não provocarmos essa mudança na zona de conforto no ambiente que nós estamos, é porque tem alguma coisa errada conosco. Agora, quando nós estamos acertando o processo de mudança, é natural que as pessoas vão nos estranhar. Se as pessoas não te estranharam, é porque você não mudou. Então está confortável. E esse ambiente confortável, se é um ambiente que não está em congruência com a minha visão de futuro, eu vou ficar insatisfeito. Então eu vou procurar forma de resolver. E isso complementa o que a gente falou ali atrás, né? Então, quer dizer, para quem está ouvindo em casa, se as pessoas começarem a questionar o seu comportamento, fique feliz, continue. Continue. Aí é hora de você continuar, porque o resultado está aparecendo. O resultado tá está dando aparecendo. Certo, né, Exatamente André? isso. Exatamente isso. Muito bom. André, e onde a gente encontra tanto o teu livro, como os seus treinamentos? Quem quiser essa mudança, como chega até o André? Olha, o Instagram, André Luiz, _EPP, você pode entrar aí. Eu vou ficar feliz de ter você como seguidor lá no Instagram. E no YouTube também nós temos lá o canal do YouTube, André Luiz EPP. No YouTube nós temos lives, nós temos mentorias, conteúdo que eu dou para as pessoas. Tem até conteúdo lá que a pessoa paga para ter, eu acabo gravando e soltando no YouTube. Porque o meu intuito no final, eu sei que o dinheiro ele é consequência. Né? Eu já quebrei, eu sei o que é escassez, eu sei o que é viver processos trabalhistas nas costas, administro coisas até hoje, em virtude de empresas que eu já quebrei. Eu sei que o que me faltava, eu tenho hoje para sair e ajudar a pessoa a sair de onde estão. Então, não existe nada que seja tão bom que não possa ser melhor. Agora, uma coisa importante, encontrar o livro, você encontra no meu Instagram, você encontra no YouTube, e lá você vai ter todo o meu contato, o contato da minha equipe, e vai ser um prazer fazer os meus livros chegar até você e de alguma forma fazer com que esse conteúdo possa impactar também a sua vida. Então, eu acho que é isso, André. É isso. Muito, muito, muito boa entrevista. Bacana. Mesmo. Obrigada por me emocionar, por provocar aqui emoções, Bacana. né? A gente sempre está aberto, né? Tem que sempre estar aberto a movimentar as nossas emoções. Foi muito prazeroso hoje. Muito bom. Gente, então é isso. Quem quiser, entra lá no Instagram do André. No YouTube dele, eu tenho certeza que vocês vão encontrar conteúdo de muita qualidade. E se você se identificou com esses sintomas todos que ele falou aqui, se você se sentiu provocado pela mudança, agora é o seu momento. Se eu não me engano, tem uma imersão que acontece em breve. Acontece em janeiro, vai acontecer em São Paulo, e no Paraná acontece em fevereiro, no Paraná. É claro, só para
Olha, você não nasceu para ter ansiedade, você não nasceu para ter depressão, você não nasceu para ser uma pessoa obesa, nada disso. Isso é uma disfunção do plano original. Você nasceu para ter uma vida plena e uma vida abundante. Então é isso, gente. Eu digo que Deus nos pôs no mundo para sermos felizes. Feliz. Qualquer coisa fora disso É uma disfunção. é uma disfunção. André, agora é seu momento. Deixa aquele recado especial para o teu público. Você que talvez está vivendo uma fase da sua vida que muitas das vezes você é uma pessoa bem intencionada, é uma pessoa boa, mas está cansado, está exausto de dar murro em ponta de faca. Você que de repente já passou pela sua cabeça. Por que eu passo por isso e Deus é tão bom? Eu não pedi para nascer, eu não pedi para viver. Por que minha vida é desse jeito? Por que entra ano, sai ano, eu projeto, as coisas não acontecem? Quero dizer algo para você. Existem muitos momentos da sua vida que Deus está assistindo de camarote e Ele já sabe dos seus destinos. Que destinos? É você que escolhe, você é co-criador da sua realidade. Se você vir para cá, Deus sabe para onde você vai e qual vai ser o seu fim. Se você vir para cá, Ele sabe qual vai ser o seu fim também. Então tudo Ele sabe, só que Ele permite, porque Ele não fez você um robô. Ele fez você uma pessoa, um ser pensante, que tem emoção, tem sentimento. A questão é, existem coisas que estão colocadas dentro da sua cabeça, que você não pediu para que fosse colocada. No quarto capítulo desse livro eu falo sobre maldição hereditária que vai até a 4ª geração e tem como quebrar isso. Às vezes você pode estar preso por uma palavra de uma mãe, pela palavra de um pai, por um padrão que vem na família se repetindo, mas você pode ser uma pessoa que vai escolher se esse ciclo vai acabar em você ou vai acabar com você. Então, se permita e não desista. É isso.